nunca se arrependa de tudo que você viveu, porque o importante é você falar, eu vivi. Então, são praticamente 20 anos que eu vivi. E vocês fazem parte dessa história. Meu nome é Elmo Frankfurter Crone. Eu sou radialista e professor, e também jornalista. Eu trabalho na área há praticamente 20 anos, e como professor eu estou na Anhembi Morumbi desde 2016, tanto na pós-graduação como na graduação. Já dei aulas não só em rádio e TV, como em praticamente todas as áreas de comunicação. Eu dei em jornalismo, em publicidade e propaganda, em cinema, em relações públicas, em praticamente todos os cursos. E eu leciono principalmente programação, audiência e negócios aqui na Anhembi Morumbi. Bom, meu nome é Alexandre Marino, eu sou professor, pesquisador, sound designer e também artista sonoro. E trabalho já desde 2003, 2004 na área e dou aula desde 2005 aqui na Anhembi. Meu nome é Anderson Gonçalves, eu tenho 32 anos. Desses 32 anos eu estou há 14 anos na área. E eu trabalho na Anhembi continuamente desde 2012. Ricardo Matsuzawa, professor do curso de rádio e TV há 17 anos. Eu acho que sou o único que está desde a primeira turma ainda no corpo docente. De profissão eu tenho mais de 20 anos. O que me levou a escolher a Anhembi Morumbi, quando eu tomei essa decisão importante lá no passado, foi a questão da inovação. Eu pesquisei as universidades de rádio e TV e a que melhor entrava na minha relação de ideais, do que eu queria estudar, de como era formada a grade, era o curso da Anhembi Morumbi. Olha, eu escolhi a Anhembi Morumbi até por uma razão afetiva. A primeira vez que eu entrei na Anhembi Morumbi foi em 1988. Só existia o campus da Vila Olímpia. Eu era um garoto. Meu irmão era estudante de PP, né, de publicidade e propaganda. E aí eu fui acompanhando todo o processo. Na minha época, ele não era curso de rádio e TV. Ele era comunicação social com habilitação em rádio e TV. E aí eu me formei, então assim, inicialmente existia um tronco comum, né, que eram matérias gerais que tinha em jornalismo, tinha em publicidade, em produção editorial. Eu sempre sonhei em estudar na Anhembi Morumbi. Então, eu via os comerciais na televisão, na época que eu estava no ensino médio, eu falava, cara, talvez um dia eu vou estudar nesse lugar. E na época que eu estava no ensino médio, apareceu a oportunidade de ser bolsista pelo ProUni. E a Anhembi Morumbi foi uma das primeiras universidades que aceitou essas bolsas. E aí eu consegui passar como bolsista, 100%. Mas nesses 20 anos também aconteceu uma coisa bem interessante que o curso participou, foi uma democratização e uma abertura a mais a bolsas de financiamento. Então, o mundo universitário, que era muito restrito a uma classe social mais de classe média, com a pele muito clara, ficou um pouco mais democrática. Então, junto o curso participou desse momento interessante do país, de que as salas estavam com uma diversidade maior de bairros, de tons de pele e tal, então isso foi bem interessante. O campus era praticamente novo, ainda tinha muita adaptação, porque o que se tinha muito aqui eram as instalações da fábrica da Alpargatas. E aí tinha esse lado fabril, né, essa parte que aos poucos estava evoluindo. Em 2014, eu vim para uma semana de comunicação, a convite do então coordenador, que era o Renato Tavares, e aconteceu o seguinte, ele começou, inclusive, a estimular, Elmo, você precisa fazer mestrado, você precisa continuar, precisa dar aula, você tem jeito para isso. Aí eu sei que eu falei, não, mas eu vim dar uma palestra aqui na Semana de Comunicação, agora a gente tem a nossa, que é a Semana Play. E eu sei que ele começou a me mostrar as instalações. Foi inclusive quando eu conheci um também ex-aluno que trabalhava aqui no estúdio, que é o professor Anderson. O campus, ele guarda muitas memórias afetivas. Hoje, vindo para dar aula, eu passo pelos corredores, eu encontro alguns professores, que foram meus professores, eu lido com esses ambientes e tenho muitas boas lembranças de quando eu era aluno e estou construindo novas lembranças como professor também. Um momento que também me marcou muito, eu fui vendo a construção
das partes, né, da Embi. Então, o centro cada vez mais moderno. Ou a gente até brincava que parecia um shopping, por causa dos corredores, tudo muito bonito, tudo novinho. Os estúdios, tinha assim, um dia que a gente estava tendo aula, hoje o estúdio fotográfico. Chegava no outro, agora a gente vai ter uma reforma aqui, vai ter que mexer e vocês vão passar por um outro. Aí eu lembro que o estúdio, inclusive esse estúdio que a gente está aqui hoje, o estúdio C, ele foi sendo montado. Aí depois eu acabei não vendo pronto, eu só fui ver depois, foi uma emoção enorme quando eu voltei como palestrante, ainda não era nem professor, quando eu vi o estúdio maior pronto. Eu lembro de vários momentos muito bem, assim, eu tive muitas aulas muito boas, com professores muito bons, aulas que eu lembro até hoje, assim, com detalhes. Tenho muitos momentos bons também com o professor Ricardo, que foi meu professor e hoje é meu colega aqui. A sensação de reencontrar um ex-aluno como colega é ótimo, né? E acho que valoriza até para os novos alunos, né? Porque eles representam o curso e eles são formados por aqui e hoje eles estão ou na sala de aula, né? Ou no mercado, né? E isso é bem gratificante, né? Então o radialista, eu sempre digo, a função dele é também ser um contador de história. E de certa forma, ele acaba contando a história do Brasil, do mundo, porque é uma linguagem também universal. A importância do radialista no Brasil é de produzir, compartilhar informação, cultura, conhecimento, mas tem uma grande responsabilidade, né? Então acho que a qualidade importante do radialista é ter uma questão ética e humanista para poder trabalhar e compartilhar essas informações e cultura de forma muito ética. Para mim, o papel do radialista nesses tempos é fundamental. Se o radialista ele não tiver liberdade de propor uma nova sociedade, as coisas passam primeiro pela comunicação e se isso não for elaborado, nunca vai haver mudança. Então, o papel da comunicação em si, não só o radialismo, mas todas as áreas da comunicação, é de propor esse novo mundo possível. Ele é de trazer informação para o público de uma forma verdadeira, de uma forma sincera, de uma forma honesta e principalmente trazendo isso de forma também bem-humorada, também solta, livre, enfim, é estabelecer essa conexão, estabelecer esse vínculo entre as pessoas através da informação, através do entretenimento, através da diversão, da crítica, enfim, fazer as pessoas pensarem um pouquinho, enfim, acho que essa é a função principal do radialista aí. Na graduação, eu pensava em ser professor, mas não imaginava que seria tão rápido mesmo. Como eu estudei numa universidade pública, em algum momento da vida acho que eu queria voltar lá para retribuir, né, que foi me oferecido. Só que aí teve alguns problemas familiares mesmo, eu estava fazendo estágio na U2, meu pai faleceu, aí o primeiro convite foi dar aula na Unesp, que eu tinha me formado. Eu dei aula lá por 6 meses, porque era um período de contrato, depois de um ano e meio a EMB me chamou, aí eu estou desde aquele momento. Essa questão da minha decisão pela pedagogia foi, na verdade, lá no último ano de faculdade, na época do estágio, apareceu uma oportunidade de estagiar num projeto social chamado Educom.rádio e ali eu me descobri como professor, né? Principalmente dando aula nessa área do áudio, que eu me especializei bastante depois, fui estudar muito, mas o principal trigger ali, o principal elemento que me disparou essa vontade de ser professor foi ter atuado nesse projeto, então foi no estágio, e ali eu tive contato com uma molecada muito bacana da Prefeitura de São Paulo, das escolas da Prefeitura de São Paulo, que me transformou radicalmente. Estudei Paulo Freire, estudei o Morin, enfim, uma série de pesquisadores aí que até hoje seguem junto comigo e desde então eu sempre tive essa vontade de continuar dando aula, que é o que me dá mais vontade de viver. Uma coisa que eu adoro é tentar pegar, por exemplo, uma turma que eu dei uma aula lá no primeiro, segundo semestre e pego lá no final e ver a evolução de cada um, a evolução enquanto pessoa também, não só como profissional. Alguns, inclusive, estão aqui nesse estúdio, eu tenho um orgulho enorme. Então, eu me vejo muito em vocês. E eu quero que, assim, nunca se esqueçam que quem faz a faculdade não são os professores, não são os funcionários, são os alunos. Então, a gente é instrumento
para que vocês continuem essa história daqui para frente. Uma história que vocês estão levando o nome da Anhembi Morumbi também junto. Então, cada avanço de vocês é um avanço de todos nós. Eu lembro do dia que eu entrei na TV Anhembi, que foi para mim fundamental. Eu fui estagiário da TV, a gente gravou um documentário, eu tive a oportunidade de exibir o meu primeiro produto na TV aberta por conta dessa oportunidade de estágio. Eu lembro do último dia de aula, que para mim foi um aperto no coração, não vir para cá todos os dias e não conviver com as pessoas da mesma forma. E isso foi sanado no primeiro dia que eu vim para dar aula como professor. Então, se eu for elencar de todos esses dias, eu acho que a emoção de você estar no lugar, só que estar na outra posição, é algo que não dá para descrever. A sensação que você sente é não só de dever cumprido, mas de um reconhecimento muito grande por parte da instituição. Um outro momento especial foi a banca, que foi um momento bem complicado, muito emocionante para mim. Eu sempre, mesmo tendo família na área, eu sempre quis ter a minha independência enquanto profissional e eu mandava cartas para o Zé Paulo de Andrade na Rádio Bandeirantes. E ele lia de vez em quando as minhas cartas, a gente acabou criando uma amizade. E eu lembro que no dia da minha apresentação, quem estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, ele mandou um boa sorte, Elma, e a todo o seu grupo, que dê tudo certo. Foi uma coisa assim, eu falei, nossa, imagina, uma banca de TCC foi parar na Rádio Bandeirantes. A Anhembi é uma universidade em que essa troca ela acontece de igual para igual. O professor ele trabalha com os alunos trabalham com os professores. A gente tem esse relacionamento que é um relacionamento muito de parceria. Vem muito da profissão, mas o ambiente que se constrói aqui na Anhembi é esse ambiente de troca. Então, eu amo ser professor, não sou professor por falta de opção, sou professor por opção. E eu espero conseguir fazer isso durante muitos anos, isso é que me faz feliz. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar também é que, assim, uma homenagem, inclusive, hoje eu como coordenador, uma homenagem a todos os professores, lembrar de pessoas como a Cris Almeida, que até hoje está na Anhembi, que é coordenadora de jornalismo, que foi quem criou a nossa primeira grade de rádio e TV, o Valdir Batista, o Cláudio Yutaka, o Renato Tavares, a Sandra Trabuco e todos que fizeram parte da coordenação. Então, uma homenagem também a todos os professores que passaram por aqui, coordenadores, funcionários. Então, é muita gente que construiu esses 20 anos. Felizmente, muitos ainda estão com a gente aqui.